Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A BR-153 estica diante de mim como uma cicatriz no asfalto. 6 da manhã e o sol já queima o vidro da cabine. Ligo o motor do Scania e sinto aquele ronco familiar subir pelos ossos. 3 anos desde que enterrei a Márcia. 3 anos dirigindo sozinho. O calor grudava na pele, mesmo com a janela aberta. O cheiro de diesel se misturava com a poeira vermelha que entrava pelos cantos da cabine. Eu conhecia cada curva daquela estrada, cada posto, cada árvore torta na beirada do acostamento. A BR-153 era minha casa agora, a única que eu conseguia suportar desde que a nossa virou um museu de silêncio. Maria era professora, dava aula numa escolinha rural perto de Anápolis. Acordava cedo, voltava tarde, mas sempre com história para contar. Criança que aprendeu a ler, mãe que agradeceu, sonho que plantou. Ela acreditava em gente, eu acreditava nela. Quando o câncer veio rápido. 6 meses entre o diagnóstico e o último suspiro. 6 meses que pareceram 6 dias. Eu tentei parar de rodar, ficar mais em casa, mas ela não deixou. Você não nasceu para ficar parado, Antônio, e eu não nasci para ser peso. Continuei pegando frete, voltava sempre que podia, mas nunca era o bastante. Na última semana, ela já não falava mais. Só me olhava. E naquele olhar tinha tanta coisa que eu não consegui decifrar. Perdão? Despedida? Ou talvez um pedido silencioso para eu não desistir de viver quando ela se fosse. Não cumpri. Depois do enterro, a casa ficou insuportável. O cheiro dela nas toalhas, a caneca na pia, o caderno de anotações sobre os alunos, cada canto gritava a ausência. Então eu fugi. Peguei o caminhão e não parei mais. Dormia na boleia, comia em posto, tomava banho quando dava. A estrada não cobrava explicações. Não pedia que eu fosse forte. Não fingia que estava tudo bem. Naquela madrugada, passando por Porangatu, o cansaço começou a pesar nas pálpebras. O farol iluminava só uns 50 metros à frente e, além disso, era só escuridão e o som das cigarras. Pensei em parar. Mas parar significava pensar, e pensar doía demais. Foi quando vi o posto, pequeno, quase escondido na curva. 3 bombas velhas, uma lanchonete de alvenaria e 2 mesas de plástico do lado de fora. Encostei o Scania com cuidado. O freio soltou aquele chiado comprido que eu já nem ouvia mais. Desci devagar. As pernas estavam duras, as costas reclamando. O ar quente da noite bateu no rosto feito um sopro de forno. Acendi um cigarro, vício que Maria implorava para eu largar, e caminhei até o balcão. O dono do posto era um senhor de uns 60 anos, barriga grande, camisa aberta, bigode grisalho. Ele limpava o balcão com um pano sujo enquanto o rádio tocava sertanejo antigo. "Café tem?" perguntei. "Sempre", ele respondeu, pegando a garrafa térmica sem pressa. Me servi e fiquei ali, encostado, sentindo o líquido quente descer e queimar a garganta. O café era forte, amargo, ruim, perfeito. O velho me olhou de soslaio. "Tá rodando sozinho?" "Tô." "Faz tempo?" "Faz." Ele assentiu, como quem entendia sem precisar de detalhes. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o rádio e o zumbido dos insetos em volta da lâmpada amarela. Foi quando outro homem chegou. Mais novo, boné sujo de graxa, mãos calejadas, caminhoneiro também. Ele pediu um refrigerante e ficou ao meu lado. "Vai para onde?" perguntou. "Teresina. Estrada boa até lá. Só cuidado depois do trevo de Alvorada." "Por quê?" Ele tomou um gole, olhou para o lado como quem pensa se deve ou não falar. "Tem uma propriedade ali. Uma mulher mora com 2 meninas. Dizem que são as enteadas, mas a coisa não é certa não." O dono do posto interrompeu resmungando. "Deixa disso, Zé. Não é da nossa conta. Pode não ser, mas todo mundo sabe. As meninas trabalham feito condenadas. Não vão para a escola.
Ficam ali, no sol quente, carregando peso, lavando roupa, cuidando de bicho. E a mulher fica sentada na sombra, mandando e gritando. Senti um incômodo no peito, uma pontada que não era física. E ninguém faz nada? Zé deu de ombros. Aqui é interior, brother. As coisas são assim. Tem gente que acha que não é problema. Tem gente que tem medo de se meter. Tem gente que nem liga. E você? Liga? Ele me olhou direto. Eu ligo, mas eu tenho família. Tenho medo do que pode acontecer se eu abrir a boca no lugar errado. Então, eu falo baixo, assim, com quem passa, e deixo nas mãos de Deus. Terminei o café de um gole só. Aquilo me embrulhou o estômago. Não era raiva, era outra coisa. Algo que eu não sentia faz tempo. Algo parecido com vontade. Paguei, agradeci e voltei para o caminhão. Subi na boleia, liguei o motor, mas fiquei parado ali por uns minutos olhando para frente. A estrada seguia escura. O trevo de Alvorada ficava a uns 60 quilômetros. Eu podia passar reto, fingir que não ouvi, fazer como todo mundo fazia. Mas a voz de Maria ecoou na minha cabeça, clara como se ela estivesse ali do meu lado. Quem dirige para o sul precisa voltar com a alma limpa. Ela sempre dizia isso. Sempre acreditou que a gente passava na vida das pessoas por algum motivo, que não existia acaso, que cada encontro era uma chance de fazer diferente. Eu tinha deixado de acreditar nisso. Mas naquela noite, com o motor roncando baixinho e o céu coberto de estrelas indiferentes, algo dentro de mim começou a acordar. Não era esperança, não ainda. Era apenas uma fresta, uma rachadura no muro que eu construí em volta do peito. Coloquei o caminhão na estrada. O trevo de Alvorada me esperava em algum lugar à frente. Eu, sem saber, estava prestes a encontrar o motivo pelo qual ainda respirava. Continua no capítulo 2. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 2. O encontro que muda tudo. O sol nasceu devagar, pintando o cerrado de laranja e dourado. Tinha rodado a noite toda, mas o sono não vinha. A conversa no posto martelava na cabeça como pedra no sapato. Cada quilômetro me deixava mais inquieto, mais desperto, mais atento. Passei por Guaraí quando o céu já estava claro. A estrada começou a ferver. O calor subia do asfalto em ondas que distorciam a paisagem à frente. Liguei o ventilador da cabine, mas o ar que entrava era quente, seco, arranhava a garganta. O trevo de Alvorada apareceu antes do que eu esperava. Uma placa desbotada, meio torta, indicava uma estradinha de terra à direita. Não tinha nome. Só dizia acesso local, 3 km. Diminuí a velocidade. Podia seguir em frente. Teresina me esperava. O frete tinha prazo. Eu tinha 1000 desculpas boas para não virar naquela estrada de chão batido, mas virei. O Scania protestou nas pedras soltas, a suspensão gemia a cada buraco, a poeira vermelha subia e grudava no para-brisa. Não era caminho para carreta, mas eu continuei, devagar, em primeira marcha, sentindo cada solavanco no corpo cansado. Depois de uns 2 quilômetros, vi a propriedade. Não era grande. Um terreno cercado com arame farpado, cerca caída em vários pontos, portão de madeira torto pendurado num só gonzal. A casa era simples, reboco descascado, telhas vermelhas com buracos, uma varanda estreita com cadeiras de plástico rachadas. Do lado tinha um tanque de alvenaria rachado, uma pilha de lenha desorganizada, algumas galinhas ciscando no chão seco. E lá, debaixo do sol que já castigava forte às 7 da manhã, estavam elas. 2 meninas. A maior devia ter uns 10 anos. Magra, pele queimada, cabelo preto trançado mal feito, pés descalços cobertos de poeira. Ela carregava tijolos, um de cada vez, do chão até uma pilha do outro lado do terreiro. Os braços tremiam com o peso. O suor escorria pela testa, pelos olhos, pelo pescoço. A menor era ainda mais frágil. Devia ter uns 7 anos, vestido velho, grande demais, amarrado na cintura com um barbante. Ela enchia um balde no tanque rachado, água com ferrugem,
e levava até uma tina onde lavava roupa. As mãos pequenas esfregavam o pano com força, mas a roupa continuava suja. Parei o caminhão na beira da cerca, desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi pesado. Só o som das cigarras, do vento quente nas folhas secas e do balde batendo no chão de cimento. As meninas não me viram no começo, continuaram trabalhando, com aquela pressa cansada de quem sabe que qualquer pausa vai custar caro. Desci da boleia devagar. Peguei uma garrafa d'água gelada da minha caixa térmica. Me aproximei da cerca. Foi quando a maior levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. Ela parou. O tijolo caiu da mão dela e rolou no chão com um baque surdo. A expressão não era de surpresa. Era de medo. Um medo antigo, profundo, do tipo que mora no peito e não sai mais. "Bom dia", eu disse, com a voz mais suave que consegui. Ela não respondeu. Só me olhou, imóvel como um bicho acuado. A menor também parou, largou o balde e correu para trás da irmã, se escondendo. "Tá quente, né? Trouxe água. Vocês querem?" A maior abriu a boca, mas não saiu som. Ela olhou para casa, depois para mim, depois para o chão. Os lábios rachados tremeram. Foi quando a voz cortou o ar. "Quem é você?" Virei a cabeça. Uma mulher saiu da varanda. Devia ter uns 40 anos, mas parecia mais velha. Magra, rosto duro, olhos pequenos e desconfiados, cabelo preso num coque apertado. Usava uma blusa velha de manga comprida, mesmo naquele calor, e uma saia surrada. Mas o que mais me marcou foi a expressão. Não tinha calor ali, não tinha vida, era um rosto que já desistiu de sentir. "Bom dia, senhora", respondi, tirando o boné por educação. "Sou caminhoneiro. Tava passando e vi as meninas no sol. Pensei em oferecer água." Ela desceu da varanda com passos lentos, medidos. Os chinelos de dedo arrastavam no chão. Parou do outro lado da cerca, a uns 3 metros de mim. "Não precisa", disse ela, com uma voz fria, sem emoção. "Aqui elas têm tudo o que precisam." Olhei para trás dela. As meninas tinham voltado ao trabalho, mas de forma mecânica, assustada. A maior pegou outro tijolo, a menor voltou para o balde. "Com todo respeito, senhora, mas está muito quente. Elas são pequenas para esse tipo de... São minhas enteadas, e eu sei o que é melhor para elas." A palavra enteadas veio com um peso estranho, como se fosse justificativa, como se explicasse tudo. Eu não quis ofender, só pensei, "Então não pense, não é da sua conta." Ela cruzou os braços. A mensagem era clara: "Vá embora." Mas eu não conseguia mexer as pernas, porque naquele instante a menor das meninas me olhou de novo. E nos olhos dela tinha um grito silencioso que eu conhecia bem. Era o mesmo grito que eu via nos olhos de Maria, quando a dor ficava forte demais e ela não queria que eu soubesse. Era o grito de quem não pode pedir ajuda, mas implora com o olhar. Balancei a garrafa d'água com delicadeza. "Vou deixar aqui na cerca. Se vocês quiserem, depois pega." A mulher bufou, irritada. "Faça o que quiser, mas vá embora." Coloquei a garrafa no chão, encostada no arame. Olhei para as meninas mais uma vez. A maior baixou a cabeça rápido. A menor continuou me encarando, os olhos grandes, molhados, apertando o balde contra o peito. Voltei para o caminhão, subi na boleia, liguei o motor. Mas não sai. Fiquei ali, com o pé no freio, olhando pelo retrovisor. A mulher voltou para a varanda, mas ficou de pé, vigiando. As meninas continuaram trabalhando mais rápido agora, como se tentassem compensar a pausa. Depois de uns 5 minutos, a menor largou o balde e correu até a cerca. Pegou a garrafa, olhou para trás com medo e bebeu. Bebeu rápido, desesperada, derramando água pelo queixo. Depois passou para a irmã, que também bebeu com os olhos fechados, como se aquela água fosse a primeira coisa boa do dia. Quando terminaram, a maior olhou para mim, só um segundo, e fez um gesto pequeno com a cabeça. Um agradecimento silencioso.
Foi quando a mulher gritou da varanda: "Laura, Beatriz, aqui, agora!" As meninas largaram a garrafa e correram. A mulher pegou as duas pelo braço, com força, dava para ver, e as empurrou para dentro da casa. A porta bateu. Fiquei ali, sozinho, com o motor ligado e o coração pesado. Laura e Beatriz. Agora elas tinham nomes. Agora eram reais. Coloquei o caminhão em marcha ré e voltei para a estrada principal. Mas a imagem daquelas meninas não saiu da minha cabeça. Não saiu quando parei para abastecer. Não saiu quando comi um sanduíche num posto. Não saiu quando liguei o rádio para tentar distrair. Cheguei em Teresina no final da tarde. Descarreguei a soja. Peguei o pagamento. Tinha outro frete esperando. Carga de arroz para Palmas. 2 dias de viagem. Dinheiro bom. Mas eu não aceitei. Liguei para o despachante e disse que precisava de uns dias. Ele reclamou. Disse que eu estava perdendo dinheiro, que tinha fila de gente querendo o frete. Eu desliguei. Voltei para o caminhão, sentei na boleia e fiquei olhando o céu escurecer. As estrelas começaram a aparecer, uma por uma, indiferentes ao caos cá embaixo. Maria sempre dizia que eu tinha um coração mole demais para um caminhoneiro. Você para ajudar cachorro na estrada, Antônio. Imagina se fosse gente. Eu sorria, achava graça, mas no fundo eu sabia que ela estava certa. Eu sempre tive essa fraqueza, essa necessidade idiota de tentar consertar o que está quebrado. Depois que ela morreu, eu enterrei isso junto com ela. Achei que não sobrou nada, que eu tinha secado por dentro, que a estrada tinha me tornado igual a ela, duro, frio, sem direção. Mas as meninas acordaram algo, Laura e Beatriz. Elas me fizeram lembrar que eu ainda sangrava, que ainda doía e que talvez, só talvez, ainda dava para fazer alguma coisa que importasse. Peguei o celular. Pensei em ligar para a polícia. Mas e se não dessem bola? E se achassem que eu estava exagerando? E se piorasse a situação das meninas? Pensei em ligar para o conselho tutelar. Mas eu não tinha provas. Não tinha nada além da palavra de um caminhoneiro viúvo que parecia louco. Então, tomei uma decisão. Ia voltar. Não para fiscalizar, não para julgar, mas para entender, para ter certeza. E se fosse o que eu achava que era, ia encontrar um jeito de ajudar. Dei partida no Scania. O motor roncou, confiante, como sempre. A estrada de volta para o trevo de Alvorada era longa, mas dessa vez eu não estava fugindo. Eu estava indo de encontro. Continua no capítulo 3. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 3. O vínculo que nasce no silêncio. Voltei para o trevo de Alvorada na manhã seguinte. O sol ainda estava baixo, mas já queimava. Tinha dormido mal, a cabeça cheia de pensamentos que não me deixavam em paz. Sonhei com Maria. Ela estava na cozinha da nossa casa, preparando café, e me olhava com aquele jeito dela, meio preocupado, meio orgulhoso. Você sempre soube o que fazer, Antônio. Só esqueceu por um tempo. Acordei com o peito apertado e a certeza de que não podia ignorar aquilo. Dessa vez, não levei o caminhão até lá. Deixei ele num posto a uns 5 quilômetros e fui a pé pela estradinha de terra. Não queria chamar atenção. Não queria assustar. Queria só observar, entender, confirmar se o que eu tinha visto no dia anterior era real ou se minha cabeça cansada tinha exagerado. O calor subia do chão em ondas. A poeira grudava na garganta. Eu suava por baixo da camisa, mas continuei andando. Levei uma sacola com pão, umas frutas e um vidro de pomada para a ferida. Não sabia se ia conseguir entregar, mas precisava tentar. Quando cheguei perto da propriedade, fiquei escondido atrás de uma moita de capim seco, observando. A cerca continuava caída, o portão torto balançava com o vento, e lá estavam elas de novo. Laura, a maior, estava agachada perto de um galinheiro improvisado, jogando milho para o chão. As galinhas ciscavam em volta dela e ela espantava as mais agressivas com cuidado, protegendo as menores. Tinha uma delicadeza naquele gesto que me partiu o peito.
Mesmo exausta, mesmo sofrida, ela ainda cuidava. Beatriz, a pequena, estava sentada na sombra de uma árvore raquítica, costurando um pano velho. Os dedos pequenos seguravam a agulha com dificuldade, e ela parava de vez em quando para soprar a mão, como se tivesse se picado. A madrasta não estava à vista. A casa parecia quieta. Esperei uns 20 minutos, imóvel, sentindo as formigas subirem pela minha perna, o sol castigando a nuca, até que a mulher saiu. Ela atravessou o terreiro sem olhar para as meninas, entrou num carro velho que estava estacionado do lado da casa e saiu. Um motor tossia, a fumaça preta subia e o barulho foi sumindo na estrada de terra. Foi quando me aproximei. Laura me viu primeiro. Ela se levantou rápido, o corpo tenso, pronta para correr. Beatriz largou a costura e se encolheu. Levantei as mãos devagar, mostrando a sacola. Calma, sou eu. Do outro dia, lembra? Laura não respondeu, mas parou de recuar. Os olhos dela me estudavam, desconfiados, mas curiosos. Trouxe umas coisas. Pão, fruta. Pensei que vocês podiam estar com fome. Beatriz deu um passo à frente, mas Laura segurou o braço dela, protetora. Ela vai voltar, Laura disse. A voz era fina, mas firme. Se ela ver você aqui, vai ficar pior pra gente. Quanto tempo ela demora? Laura hesitou. 1 hora, às vezes 2. Ela vai na cidade. Então temos tempo. Me aproximei da cerca e pendurei a sacola num arame. Laura olhou para a sacola, depois para mim, depois para a estrada, calculando o risco. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa, não porque eu não soubesse a resposta, mas porque fazia tempo que ninguém me perguntava o porquê de nada. Por quê? Porque vocês merecem alguém que se importe. Laura franziu a testa, como se a frase não fizesse sentido. Ninguém se importa. Eu me importo. Ela soltou um riso curto, sem alegria. Você nem conhece a gente. Não preciso conhecer para ver que vocês estão sofrendo. O silêncio pesou. Beatriz começou a chorar baixinho e Laura a puxou para perto, abraçando a cabeça da irmã contra o peito. O gesto era tão adulto, tão protetor, que me fez lembrar das mães que eu via nas escolas onde Maria trabalhava. Ela bate em vocês? Perguntei, a voz mais baixa. Laura não respondeu, mas o jeito que ela desviou o olhar foi resposta suficiente. E o pai de vocês? Onde ele tá? Morreu. Faz 3 anos. Desculpa. Não precisa. A gente nem conhecia ele direito. Ele casou com ela e sumiu. Trabalhava longe. Quando voltava, dormia e ia embora de novo. Quando morreu, ela ficou com a gente. Diz que ia cuidar. Mas a voz dela falhou. Beatriz se agarrou mais forte. Mas não cuidou, completei. Laura balançou a cabeça devagar. Ela diz que a gente tem que pagar pela comida, que a gente come, dorme, tem teto, que a gente tem que trabalhar para merecer. Todo dia é a mesma coisa. Acordar cedo, trabalhar, dormir. A gente não vai para a escola. Não vê ninguém. É só isso. Apertei a cerca com força, sentindo o arame farpado arranhar a palma da mão. Isso não tá certo, Laura. Vocês são crianças. Vocês deviam estar estudando, brincando, vivendo. A gente esqueceu como é que brinca. A frase caiu como pedra na água. Afundou fundo, no lugar mais escuro do meu peito. Pega a sacola, eu disse, engolindo o nó na garganta. Come. E se precisar de mais alguma coisa, eu volto. Laura olhou para a sacola. Depois deu 2 passos rápidos, pegou e voltou correndo. Abriu e viu o pão, as bananas, as laranjas. Os olhos dela brilharam, não de felicidade, mas de alívio, como quem vê água no deserto. Tem uma pomada aí dentro também, eu disse, para passar nos machucados. Ela tirou o vidro pequeno e olhou para ele como se fosse ouro. Obrigada. Não precisa agradecer. Precisa sim. Ninguém faz isso. Beatriz se soltou do abraço e correu até a cerca. Os olhos grandes me olharam de baixo para cima. Qual é seu nome? Ela perguntou com a voz de passarinho. Antônio.
Antônio, o quê? Antônio da Silva, mas pode me chamar só de Antônio. Você é bom, Antônio? A pergunta me desarmou. Olhei para ela, para aquele rostinho sujo, para os olhos fundos, para o corpo pequeno demais para a idade. Eu tento, pequena, eu tento. Ela sorriu. Foi um sorriso tímido, rápido, mas real. E naquele segundo, alguma coisa dentro de mim se remendou. Não curou, mas remendou. Vocês têm que esconder isso bem escondido, eu disse. Não deixa ela descobrir. A gente sabe esconder, Laura disse. A gente esconde tudo. O vento quente balançou as folhas secas. O sol subiu mais um dedo no céu. Eu sabia que precisava ir embora antes que a madrasta voltasse. Eu vou voltar, prometi. Vou tentar encontrar um jeito de ajudar vocês de verdade. Mas enquanto isso, aguenta firme. Vocês são mais fortes do que imaginam. Laura me olhou com aqueles olhos velhos demais para a idade dela. Não abandona a gente. O pedido veio como um tiro no peito. Eu não abandono, eu prometo. Ela assentiu. Pegou a mão de Beatriz e as duas correram de volta para o terreiro, escondendo a sacola debaixo de uma pilha de lenha. Eu me afastei devagar, voltando pela estradinha de terra, com o coração batendo forte e a mente girando em 1000 direções. Precisava de um plano, precisava de ajuda. Não podia simplesmente invadir a propriedade e tirar as meninas de lá. Isso ia dar cadeia, ia piorar tudo. Mas também não podia fingir que não vi. Cheguei no posto onde tinha deixado o caminhão. Sentei na boleia e fiquei ali, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Peguei o celular, procurei Conselho Tutelar Tocantins. Apareceram vários números. Liguei para o mais próximo. Atendeu uma mulher, voz cansada. Conselho Tutelar, bom dia. Bom dia, eu preciso denunciar uma situação. Pode falar. Contei tudo. A propriedade, as meninas, o trabalho forçado, a madrasta. Ela me ouviu em silêncio, fazendo perguntas de vez em quando. Endereço exato? Não tinha. Nome completo das crianças? Só o primeiro nome. Nome da responsável? Não sabia. Senhor, sem essas informações fica difícil a gente agir. A gente precisa de dados concretos. Mas eu vi as meninas trabalhando feito adultas, com feridas nas mãos, com medo. Eu entendo e acredito no Senhor. Mas a lei exige que a gente tenha base para fazer uma visita. O senhor consegue descobrir mais informações? Nome completo? Documento? Alguma coisa? Fechei os olhos, apertando o celular. Eu vou tentar. E senhor, tome cuidado. Não faça nada por conta própria. Se a situação for grave, a gente pode pedir apoio da polícia, mas tem que ser tudo certinho, entende? Entendo. Desliguei. A frustração queimava. Eu sabia que ela estava certa, mas cada minuto que passava, as meninas estavam lá, sofrendo. Pensei em Maria, no que ela faria. Ela sempre foi mais corajosa que eu, mais determinada. Ela não esperaria. Ela ia até a escola, conversava com a diretora, mobilizava as mães, fazia barulho até alguém ouvir. Mas eu não era ela. Eu era só um caminhoneiro viúvo, cansado, perdido. Ou era. Olhei para o retrovisor. Vi meu rosto, barbudo, marcado, mais velho do que devia. Mas vi também algo que não via faz tempo, vontade. Dei partida no motor, ia descobrir o que precisava descobrir, ia juntar as informações, ia fazer do jeito certo, mas ia fazer, porque Laura me pediu para não abandonar, e eu nunca mais ia abandonar ninguém. Continua no capítulo 4, continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 4. Quando a tempestade chega, passei os 2 dias seguintes rondando a região. Não de forma óbvia, eu não era idiota. Mas ficava por perto, observando, tentando entender a rotina, conversando com gente do posto, do mercadinho, da borracharia. Fui juntando pedaços de informação como quem monta um quebra-cabeça no escuro. O nome dela era Iracema Ferreira dos Santos. Viúva, assim como eu.
Mas a diferença é que ela tinha escolhido aquela viuvez como desculpa para se transformar em outra coisa. Algo duro, algo que machuca. Descobri que ela recebia uma pensão do marido falecido. Não era muito, mas dava para viver. As meninas não eram registradas no nome dela, eram filhas só do pai, de um casamento anterior. Quando ele morreu, elas ficaram sem ninguém. A mãe biológica tinha sumido quando elas eram bebês. Não tinha avós vivos, não tinha tios que quisessem saber. Sobrou a madrasta, e a madrasta ficou com elas porque vinha junto à pensão. Uma grana extra, 2 bocas que podiam trabalhar, 2 pares de mãos que não reclamavam. Fiquei sabendo também que ninguém na região gostava dela, mas todo mundo tinha medo. Ela era do tipo que fazia escândalo, que ameaçava processar, que inventava mentira, já tinha expulsado vizinhos, brigado com todo mundo. As pessoas preferiam ficar longe. É melhor não se meter, moço, me disse o dono do mercadinho, um senhor de olhos tristes. Essa mulher é perigosa, não do tipo que bate, mas do tipo que destrói. Ela sabe usar a lei a favor dela. Já tentou acusar gente de roubo, de invasão. Ninguém consegue provar nada, mas a fama fica. Mas eu não podia simplesmente aceitar isso. Não depois de ter olhado nos olhos de Laura e Beatriz. No 3º dia, voltei cedo, antes do sol nascer. Queria ver a rotina completa. Estacionei o caminhão longe e fui a pé, me escondendo entre as árvores e o mato seco. Vi quando Iracema acordou as meninas, 5:30 da manhã. Ainda estava escuro. Ela gritou da porta e elas saíram de um quartinho nos fundos, cambaleando de sono. Sem café, sem nada, já começaram a trabalhar. Laura foi buscar água no poço. Beatriz começou a varrer o terreiro. Iracema ficou sentada na varanda, fumando, olhando. Não ajudava, não ensinava, só vigiava, como um feitor. Fiquei ali até umas 8, quando ela saiu de carro de novo. Foi quando me aproximei. Laura me viu antes de eu chegar na cerca. Ela largou o balde e veio correndo, Beatriz atrás. Você voltou, Laura disse. E na voz dela tinha um misto de alívio e medo. Falei que voltava. A gente achou que você tinha desistido. Nunca. Tirei da mochila mais comida, pão, bolacha, uma caixa de leite, umas balas. Beatriz pegou uma bala e colocou na boca com os olhos fechados, como se fosse saborear cada segundo. Vocês comem direto? Perguntei. Laura balançou a cabeça. Ela deixa a gente comer uma vez por dia. De noite, arroz, feijão, às vezes um ovo, de dia, só água. Senti a raiva subir pela garganta. Uma raiva quente, perigosa. E se vocês reclamam, ela tranca a gente no quarto, às vezes um dia inteiro, sem água, sem nada. Apertei os olhos, respirando fundo. Precisava manter a calma, precisava ser esperto. Laura, eu preciso da sua ajuda. Preciso de informações, nome completo de vocês, data de nascimento, qualquer documento que vocês tenham. A gente não tem documento. Ela escondeu tudo. Certidão de nascimento? Não sei onde está. E a pensão do seu pai? Ela recebe? Laura assentiu. Ela vai no banco todo mês. Sempre fica de bom humor quando volta. Que dia do mês? Dia 10. Peguei o celular e anotei. Dia 10. Hoje era dia 6. Daqui a 4 dias ela ia no banco. Talvez eu conseguisse seguir, descobrir mais coisas. Mais alguma coisa que você lembra? Qualquer coisa que possa ajudar? Laura pensou, mordendo o lábio. Tem uma mulher, uma vizinha, Dona Célia. Ela mora do outro lado da estrada, na Casa Azul. Ela já tentou ajudar a gente uma vez. Trouxe comida. Mas Iracema expulsou ela, gritou, disse que ia chamar a polícia. Dona Célia ficou com medo e não voltou mais. Mas ela olha pra gente, sabe? Quando a gente passa. Ela olha com pena. Anotei o nome. Dona Célia. Casa Azul. Vou falar com ela. Ela vai ter medo. Eu sei, mas vou tentar. Beatriz puxou minha camisa. Antônio,
Você vai tirar a gente daqui? A pergunta veio com tanta esperança que doeu, porque eu não sabia a resposta. Não podia prometer algo que talvez não conseguisse cumprir. Eu vou tentar, pequena, com todas as minhas forças. Promete? Olhei nos olhos dela, olhos que já viram coisa demais. Olhos que mereciam infância, escola, boneca, riso. Prometo. Ela sorriu. E aquele sorriso me deu força para continuar. Encontrei a casa azul no final da tarde. Era simples, mas bem cuidada. Tinha flores na frente, a cerca pintada, roupa no varal. Bati na porta. Uma senhora abriu. Devia ter uns 60 anos, cabelo branco preso num coque, rosto amável. Mas quando me viu, o rosto fechou. Se veio vender alguma coisa, não quero. Não vim vender nada, dona. Vim perguntar sobre as meninas. Ela congelou. Os olhos se arregalaram. Que meninas! A senhora sabe quais, Laura e Beatriz. Ela olhou para trás, nervosa, depois para mim. Não sei de nada. Dona Célia, por favor, eu sei que a senhora tentou ajudar. E eu também estou tentando, mas preciso de ajuda. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois abriu a porta um pouco mais. Entra, rápido. Entrei. A casa cheirava a café e sabão. Tinha santinhos na parede, sofá velho coberto com crochê. Ela me ofereceu uma cadeira e sentou na minha frente. Quem é você? Perguntou desconfiada. Sou o caminhoneiro. Passei por aqui, vi as meninas e não consegui seguir em frente. Você conhece elas? Um pouco. Falei com elas algumas vezes. Dona Célia suspirou fundo, balançando a cabeça. Aquelas crianças sofrem, moço. Sofrem muito. Eu vejo faz tempo, mas ninguém faz nada. Eu tentei, juro que tentei. Levei comida, ofereci ajuda. A mulher quase me bateu, disse que eu estava invadindo a privacidade dela, que ela ia me processar. Fiquei com medo. Tenho essa casa, minha aposentadoria, não posso arriscar. Eu entendo. Mas toda noite, quando fecho o olho, eu vejo aquelas meninas. Eu ouço o choro delas quando o vento vem do lado de lá. É um choro baixinho, sabe? Como se elas nem pudessem chorar alto. A voz dela falhou. Limpou os olhos com a ponta do avental. Eu preciso de provas, eu disse. Preciso de algo concreto para levar para o conselho tutelar, para a polícia. Fotos, testemunho, qualquer coisa. Eu posso testemunhar, mas tenho medo que não adiante. Aquela mulher é esperta. Ela sempre dá um jeito de virar a situação. Então a gente precisa ser mais esperto. Ela me olhou avaliando. Depois assentiu, devagar. O que você precisa? Informações. Tudo que a senhora souber. E se puder, ficar de olho. Anotar tudo o que acontecer. Horários, rotina, qualquer coisa estranha. Eu posso fazer isso. Obrigado, dona Célia. Ela segurou minha mão, os olhos marejados. Você é um homem bom. Deus te mandou para cá. Não respondi. Não sabia se Deus tinha algo a ver com aquilo. Mas Maria sim. Maria tinha tudo a ver. Voltei para o caminhão quando a noite caiu. O céu estava carregado. Nuvens escuras, pesadas, se aproximavam do horizonte. O vento mudou. Ficou úmido, elétrico. Ia chover. E ia ser forte. Liguei o rádio. A previsão confirmava. Tempestade severa, vendaval, risco de alagamento. O cara da meteorologia recomendava que motoristas evitassem estradas vicinais. Olhei pela janela na direção da propriedade de Iracema. As meninas estavam lá, naquela casa velha com telhas furadas, paredes rachadas. Se a chuva viesse forte, aquilo podia desabar. Esperei. O céu escureceu rápido. Os primeiros pingos bateram no para-brisa. Depois veio o dilúvio. A chuva caiu de uma vez, violenta, ensurdecedora. O vento sacudia o caminhão. Raios cortavam o céu, iluminando tudo por um segundo antes de mergulhar tudo de novo na escuridão. Não consegui ficar parado. Peguei uma lanterna, vesti uma capa de chuva e saí correndo na tempestade. A estrada vicinal tinha virado rio. A água subia rápido, lamacenta, arrastando galhos e pedras. Escorreguei, caí, levantei. Continuei correndo.
Quando cheguei perto da propriedade, vi algo que fez meu coração parar. Laura e Beatriz estavam no meio do terreiro, encharcadas, tentando salvar lenha e baldes que a água arrastava. O portão tinha caído, a cerca tinha desmoronado, e elas, duas crianças pequenas, lutavam contra a tempestade sozinhas. Iracema estava na varanda embaixo do telhado, seca, gritando: "Pega a lenha, pega tudo, se perder vocês vão ver." Corri até elas. "Laura, Beatriz." Laura me viu e gritou: "Antônio!" Peguei as duas, uma em cada braço, e as tirei da água. Levei até um lugar mais alto, perto da árvore. "Ficam aqui." "Mas a lenha?" "Esquece a lenha." Iracema desceu da varanda furiosa, atravessando a chuva. "Quem você pensa que é? Sai daqui, isso é propriedade privada." Virei para ela, molhado, cansado, com a raiva finalmente explodindo. "Propriedade privada. Você está usando essas crianças como escravas. Elas podiam morrer aqui." "Elas são minhas. Eu faço o que quero." "Elas não são suas. Elas são seres humanos." O trovão explodiu perto, sacudindo o chão. Um raio caiu numa árvore do outro lado da estrada. O barulho foi ensurdecedor. Beatriz gritou e se agarrou em mim. Laura tremia, abraçada à irmã. Iracema ficou ali, na chuva, os olhos cheios de ódio. "Você vai se arrepender disso." "Já me arrependi de coisa demais na vida." "Isso não vai ser mais uma." Peguei as meninas no colo, as duas juntas, leves demais, frágeis demais, e comecei a andar. "Volta aqui, eu vou chamar a polícia. Isso é sequestro." "Então chama, vai ser melhor para todo mundo." Andei pela tempestade, tropeçando na lama, sentindo o peso das meninas, mas também a leveza de finalmente estar fazendo algo certo. Cheguei no caminhão. Abri a porta da boleia, coloquei as meninas lá dentro. Elas estavam encharcadas, tremendo, assustadas. Peguei uma coberta velha que eu tinha e enrolei as duas. "Vocês estão seguras agora?" Laura me olhou, os olhos arregalados. "Ela vai atrás da gente." "Deixa ela vir." Liguei o motor. O ronco do Scania foi o som mais reconfortante que eu já ouvi. Botei o aquecedor no máximo, peguei uma garrafa térmica e servi café quente nas 2 xícaras de plástico que eu tinha. "Bebem." Devagar. Elas beberam, as mãos tremendo, os olhos ainda assustados, mas começando a acreditar que talvez, só talvez, o pesadelo tivesse acabado. A chuva continuava batendo no teto do caminhão. Os raios riscavam o céu. E ali dentro, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinho. Peguei o celular. Tinha sinal fraco, mas tinha. Liguei para o número do Conselho Tutelar de novo. Dessa vez, não era mais denúncia, era resgate. Continua no capítulo 5. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 5. Fantasmas do passado. A chuva não dava trégua. Batia no teto do caminhão como se quisesse entrar, como se a tempestade lá fora tivesse raiva de tudo. Eu tinha ligado para o Conselho Tutelar, mas a ligação caiu 3 vezes. O sinal oscilava, fraco, inconstante. Tentei de novo, nada. "Droga", murmurei. Laura e Beatriz estavam encolhidas no banco do carona, enroladas na coberta, ainda tremendo. Não do frio, o aquecedor estava ligado no máximo, mas do susto, do medo, de tudo que tinha acontecido. Olhei para elas. Beatriz tinha os olhos fechados, mas não dormia. Laura me olhava com aquela expressão antiga, cansada, de quem não acredita mais em final feliz. "Ela vai chamar a polícia mesmo", Laura disse, a voz baixa. "E a polícia vai acreditar nela. Sempre acreditam." "Não dessa vez." "Como você sabe?" "Porque eu não vou deixar." Ela soltou um suspiro longo. "Você não conhece ela. Ela sabe mentir. Ela vai dizer que a gente fugiu, que você roubou a gente, que você é perigoso. E vão acreditar. Todo mundo sempre acredita nela." Desliguei o motor. A cabine ficou em silêncio, só o barulho da chuva e o vento sacudindo o caminhão. "Laura, me olha!" Ela levantou os olhos. "Eu não vou deixar você voltar para lá, nem você, nem sua irmã. Eu prometo."
Você já prometeu que não ia abandonar a gente, mas todo mundo promete e todo mundo abandona. O dor naquela frase era tão grande que quase não cabia na cabine. Eu não sou todo mundo. Era o que meu pai dizia. E ele morreu. Era o que minha mãe dizia antes de ir embora. E ela sumiu. Era o que Iracema disse quando ficou com a gente. E olha onde estamos. Respirei fundo. Não tinha argumento para isso. Não tinha palavra que curasse o que aquelas meninas já tinham vivido. Só tinha a única coisa que sobrou em mim: teimosia. Eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas eu tô pedindo, me dá uma chance, só uma. Ela ficou em silêncio, depois assentiu devagar, sem convicção. Tentei ligar de novo. Dessa vez, a chamada completou. Conselho tutelar. Oi, eu liguei mais cedo, sobre 2 meninas em situação de risco. A coisa piorou. Eu tirei elas de lá. Tá tendo uma tempestade forte, elas estavam trabalhando debaixo de chuva. A responsável não fez nada para proteger elas. Eu precisei intervir. Silêncio do outro lado. Senhor, o Senhor removeu as crianças da casa. Removi, porque elas estavam em perigo. Senhor, isso é grave. O Senhor não pode fazer isso. Tecnicamente, isso é... Eu sei o que é. Mas eu não ia deixar elas morrerem afogadas enquanto a mulher assistia de longe. Ouvi vozes abafadas, alguém conversando. Depois, a mulher voltou. Onde o senhor está agora? No caminhão, na beira da estrada vicinal, perto da propriedade. O senhor pode vir até a sede? Precisamos registrar tudo, ouvir as crianças, avaliar a situação. Com essa chuva? Não dá. A estrada está alagada. Então o senhor vai ter que esperar. E senhor, por favor, não saia da região. A gente vai precisar de você. Não vou sair. Desliguei, olhei para as meninas. Eles vão vir amanhã, vão conversar com vocês, vão ouvir o que vocês têm para dizer. E aí, vocês vão para um lugar seguro. Que lugar? Beatriz perguntou, a voz fininha. Não sei ainda, mas vai ser melhor que aqui. Como você sabe? Porque qualquer lugar é melhor que aqui. Laura puxou a irmã mais para perto. A gente pode dormir aqui? Podem. Eu fico acordado, vigiando. E se ela vier? Eu não deixo ela chegar perto. Beatriz bocejou, os olhos pesados finalmente cedendo ao cansaço. Laura passou a mão no cabelo da irmã, devagar, num gesto tão maternal que me partiu. Você tem filhos? Laura perguntou. A pergunta veio do nada e me acertou em cheio. Não, nunca tive. Por quê? Minha esposa, ela não podia. A gente tentou, mas não deu certo. Depois, com a doença, ficou impossível. Ela morreu? Morreu. Você amava ela? Mais do que tudo. Laura ficou quieta por um tempo pensando. Ela ia gostar de você ter ajudado a gente. Senti um nó na garganta, porque era verdade. Maria ia gostar, ia ficar orgulhosa, ia dizer que eu finalmente tinha acordado. Ela ia. Como era o nome dela? Maria. Bonito. Ela era. Beatriz já dormia, a boca entreaberta, a respiração pesada. Laura também começava a fechar os olhos, mas lutava contra o sono, como se tivesse medo de baixar a guarda. Pode dormir, Laura. Eu tô aqui. Você promete que não vai sumir quando a gente acordar? Prometo. Promete mesmo? Prometo mesmo. Ela finalmente cedeu. A cabeça caiu para o lado, apoiada na irmã. E ali, enroladas naquela coberta velha, dentro de um caminhão velho, com a tempestade rugindo lá fora, elas dormiram. Eu fiquei acordado a noite toda. As horas passaram devagar, a chuva diminuiu um pouco, mas não parou. Raios ainda cortavam o céu de vez em quando, iluminando o interior da cabine. Eu olhava para as meninas dormindo e me perguntava como tinha chegado até ali. 2 anos atrás, eu tinha enterrado minha razão de viver. Tinha decidido que o resto da vida ia ser só estrada, solidão e esquecimento. Que não ia mais me importar, que não ia mais sentir. E agora, de repente, eu estava ali, com 2 crianças que mal conhecia, enfrentando uma situação que podia me dar cadeia.
arriscando tudo por algo que nem sabia se ia dar certo. Maria sempre dizia que eu era cabeça dura, que quando eu colocava algo na cabeça, não tinha quem tirasse. Ela dizia isso rindo, orgulhosa, mas também preocupada, porque ela sabia que essa teimosia podia me salvar ou me destruir. Antônio, você precisa aprender a escolher suas batalhas. Ela dizia, quando eu brigava com patrão, com fiscal, com quem quisesse explorar caminhoneiro. Eu não escolho. Elas escolhem a gente. E se você perder? Pelo menos tentei. Ela suspirava, balançava a cabeça, mas no fundo eu sabia que ela amava isso em mim. Amava que eu não baixasse a cabeça, que eu não fingisse que não via injustiça. Mas depois que ela morreu, eu mudei. Ou achei que mudei. Parei de brigar. Parei de me importar. A estrada virou apenas fuga. Até Laura e Beatriz. Elas me lembraram de quem eu era, de quem Maria acreditava que eu podia ser. O celular vibrou. Era mensagem de Dona Célia. A Iracema saiu de carro na chuva. Não sei para onde foi, tome cuidado. Apaguei a tela e fiquei alerta. Ela podia ter ido para a polícia, podia ter ido atrás de advogado, podia estar armando algo. Mas eu não ia fugir, já tinha fugido tempo demais. O sol nasceu escondido atrás das nuvens cinzas. A chuva tinha parado, mas o chão estava ensopado, cheio de poças enormes. O caminhão afundou uns 5 centímetros na lama. Laura acordou primeira. Levantou a cabeça devagar, desorientada, como se não lembrasse onde estava. Quando viu que ainda estava na cabine, que eu ainda estava ali, os olhos dela brilharam. Você ficou. Falei que ficava. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas real. Beatriz acordou logo depois, esfregando os olhos. Quando viu o sol nascendo pela janela, ela perguntou: "A gente está livre?" A pergunta era tão simples e tão profunda que eu não soube responder direito. "Tão ficando", eu disse. Preparei café no fogareiro que eu tinha na cabine. Não era grande coisa, mas estava quente. Dei para elas com bolacha. Beatriz comeu devagar, saboreando como se fosse festa. Laura comeu rápido, nervosa, olhando pela janela. "Ela vai aparecer", Laura disse. "Deixa. Você não tem medo?" "Tenho. Mas fazer o certo sempre dá medo." Ela pensou nisso, mastigando. Meu pai dizia que tinha medo de Iracema. Por isso ele ficava longe. Acho que ele era covarde. Ou acho que ele só não soube como lutar. E você sabe? Não, mas vou aprender no caminho. Terminamos o café. O celular tocou. Era o conselho tutelar. "Senhor Antônio, conseguimos organizar uma equipe. Vamos até aí em 1 hora. O senhor ainda está no local?" "Ainda." "Ótimo. E as crianças?" "Comigo, seguras." "Senhor, eu preciso avisar. A responsável legal das crianças entrou em contato com a polícia. Ela está alegando sequestro. Há um boletim de ocorrência." Fechei os olhos. Eu sabia. O senhor vai ter que prestar depoimento. Vai ter que explicar tudo. E dependendo da situação, pode haver consequências legais. Eu sei. Estou preparado. Então nos vemos em 1 hora. Desliguei. Laura tinha ouvido tudo. "Você vai preso?" "Não sei. Talvez. Por nossa causa." "Não. Por fazer o que é certo." Ela baixou a cabeça, os olhos marejados. "Desculpa." Me abaixei na frente dela, segurando os ombros magros. "Não. Nunca pede desculpa por isso. Você não tem culpa de nada. Nada. Entendeu?" Ela assentiu. Mas as lágrimas escorreram mesmo assim. Abracei as duas. Elas se agarraram em mim como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que desabava. E talvez eu fosse. Porque naquele momento eu não era mais só um caminhoneiro viúvo perdido na estrada. Eu era o que Maria sempre acreditou que eu podia ser, alguém que não passa reto. Continua no capítulo 6. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 6. A decisão, que não volta atrás. A viatura do Conselho Tutelar chegou exatamente 1 hora depois, seguida por uma viatura da Polícia Militar. Senti o estômago apertar
quando vi os carros subindo pela estrada enlameada, as rodas derrapando, levantando o barro. Laura apertou minha mão. Eles vão levar a gente de volta, ela sussurrou, a voz tremendo. Não vão, eu não deixo. Mas nem eu tinha certeza disso. 2 agentes do conselho desceram primeiro. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, expressão séria, mas não fria, e um homem mais jovem, com prancheta na mão. Atrás deles, 2 policiais militares. Um era mais velho, barriga saliente, cara de quem já viu de tudo. O outro era jovem, tenso, mão no coldre. Desci do caminhão. As meninas ficaram lá dentro, observando pela janela, os rostos pálidos, apavorados. A mulher do conselho se aproximou primeiro. Senhor Antônio da Silva? Sou eu. Sou Joana, assistente social do Conselho Tutelar. Esse é o Carlos, conselheiro. Precisamos conversar. Claro. Ela olhou para o caminhão, viu as meninas pela janela. Elas estão bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente. Estão assustadas. O policial mais velho se aproximou, os olhos avaliando tudo. O senhor sabe que há um boletim de ocorrência contra o senhor, né? Sequestro de menor. Sei, mas não foi sequestro, foi proteção. Isso quem decide é a justiça, não o senhor. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sei que fiz errado tecnicamente, mas as meninas estavam em perigo. Trabalhando debaixo de tempestade, com raios caindo perto, água subindo. A responsável não fez nada, só gritava para elas continuarem trabalhando. Eu não ia ficar parado vendo aquilo. Joana ergueu a mão, interrompendo. Calma, vamos por partes. Primeiro, eu preciso conversar com as crianças, sozinha, sem a presença do senhor. É protocolo. Olhei para o caminhão. Laura me observava pela janela, os olhos arregalados. Elas estão com medo, não sei se vão falar. Eu sei lidar com crianças traumatizadas, senhor Antônio. Confia em mim. Não era confiança que faltava, era controle. Eu estava entregando o destino daquelas meninas para pessoas que eu não conhecia, que seguiam regras que nem sempre faziam sentido, que podiam decidir devolver elas para aquele inferno. Mas não tinha escolha. Acenei para Laura. Ela desceu devagar, segurando Beatriz pela mão. As 2 vieram até mim coladas, tremendo. Joana se abaixou na frente delas, na altura dos olhos. Oi, meninas. Meu nome é Joana. Eu trabalho protegendo crianças. Vim aqui para conversar com vocês, tá bom? Só conversar. Ninguém vai machucar vocês. Beatriz se escondeu atrás de Laura. Laura olhou para mim pedindo permissão. Pode confiar nela, eu disse, mesmo sem saber se era verdade. Joana estendeu a mão. Vem comigo? Vamos sentar ali, debaixo daquela árvore. Só nós 3. Laura hesitou. Depois pegou a mão de Joana e levou Beatriz junto. Elas andaram até a árvore, se sentaram na grama molhada e começaram a conversar. Eu fiquei ali, de pé, sendo observado pelos policiais e pelo conselheiro, sentindo o peso de cada segundo que passava. O policial mais velho acendeu um cigarro. O senhor fez besteira, hein? Fiz o que tinha que fazer. O senhor sabe que a lei não funciona assim, né? Não pode simplesmente tirar criança da casa porque acha que está errado. E o que eu devia fazer? Ligar para a polícia e esperar? Enquanto isso, elas morriam afogadas? Devia ter ligado para a gente, sim. A gente ia mandar uma viatura verificar a situação. E quanto tempo ia demorar? Meia hora? 1 hora? Elas não tinham esse tempo. Ele deu uma tragada longa, os olhos cansados. Olha, eu entendo. Já vi coisa demais nessa profissão. Mas a lei é a lei. E o senhor quebrou ela, vai ter que responder. Então que eu responda. Carlos, o conselheiro, anotava algo na prancheta. Ele olhou para mim, ajustando os óculos. Senhor Antônio, o senhor tem alguma relação prévia com as crianças? É parente, amigo da família? Não, sou só um caminhoneiro que passou por aqui. E por que se envolveu? A pergunta me pegou de jeito. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque era difícil colocar em palavras. Porque eu já perdi gente que eu amava.
E eu não fiz o suficiente. Não lutei o suficiente. Então, quando vi aquelas meninas, eu não podia deixar passar de novo. Carlos me olhou por um longo tempo, depois assentiu, anotando algo. Do outro lado, Joana continuava conversando com as meninas. Beatriz tinha começado a falar, gesticulando, os olhos cheios de lágrimas. Laura segurava a mão dela, firme, traduzindo quando a irmã não conseguia encontrar as palavras. Joana escrevia em um caderninho, acenava, perguntava. As meninas falavam, choravam, falavam mais. O tempo se arrastava. Depois de uns 20 minutos, Joana se levantou e voltou até nós. O rosto dela tinha mudado. Não era mais neutro, era pesado. Senhor Antônio, o senhor salvou essas crianças. O policial mais velho se endireitou. Como assim? Elas relataram trabalho infantil forçado, privação de alimentos, negligência extrema, ameaças. Isso não é um lar, é um regime de escravidão doméstica. Carlos se aproximou. Elas confirmaram tudo? Confirmaram e deram detalhes. Beatriz mostrou marcas de corda nos pulsos. Laura tem cicatrizes de queimadura nas mãos. Ambas estão abaixo do peso, desnutridas, e Beatriz apresenta sinais de trauma emocional severo. Senti um alívio imenso e uma raiva ainda maior. Alívio porque alguém finalmente acreditou. Raiva porque tinha demorado tanto. O policial jogou o cigarro no chão, pisando com força. Então a denúncia de sequestro cai por terra. Não só isso, Joana disse. Vamos abrir um processo contra a responsável. Vamos pedir a destituição do poder familiar, ou no caso, da guarda provisória. E vamos indicar acolhimento institucional imediato para as crianças. Acolhimento institucional? Perguntei. O que é isso? Um abrigo, temporário, até encontrarmos uma família substituta ou alguém da família que possa ficar com elas. Laura tinha ouvido. Ela se levantou de um pulo, correndo até mim. Não, não quero ir para abrigo. Quero ficar com você. Joana se abaixou de novo. Laura, o Antônio não pode ficar com vocês. Ele não é parente, não tem guarda, mas ele nos salvou. Ele é o único que se importou. Eu sei, querida, mas a lei não ligou quando a gente estava sofrendo. A lei não apareceu quando a gente chorava. Ele apareceu, só ele. Beatriz veio correndo também, se agarrando na minha perna. Não quero ir embora, não quero! Senti o peito apertar. Aquilo não era justo. Elas tinham acabado de encontrar um pouco de segurança e agora iam ser arrancadas de novo? E se eu pedir a guarda? Eu disse, a voz saindo antes do cérebro processar. Todos me olharam. Como? Joana perguntou. Guarda, temporária. Sei lá, tem algum jeito de eu ficar com elas enquanto isso se resolve? Carlos balançou a cabeça. Senhor Antônio, o processo é complexo. Precisa de avaliação psicossocial, verificação de idoneidade, condições financeiras, moradia adequada. Eu tenho trabalho fixo, tenho caminhão próprio, posso alugar uma casa, parar de rodar por um tempo, posso fazer o que for preciso. Joana trocou um olhar com Carlos. Por que o senhor quer fazer isso? Olhei para baixo. Laura e Beatriz me olhavam com aquela esperança perigosa, aquela que pode machucar quando é tirada. Porque elas precisam. E porque eu também preciso. Foi a verdade mais crua que eu consegui dizer. Joana suspirou. Senhor Antônio, eu não posso prometer nada, mas vou levar o caso para o juiz. Vou pedir uma audiência de urgência. E vou recomendar que, enquanto avaliamos, as meninas fiquem sob sua guarda provisória, com acompanhamento do conselho. Sério, sério. Mas o senhor vai ter que provar que pode cuidar delas. Vai ter assistentes sociais visitando, vai ter entrevistas, vai ter burocracia, muito burocracia. Eu aguento. Carlos anotou algo balançando a cabeça, mas não discordando. Vou precisar de documentos do senhor. RG, CPF, comprovante de renda. Tenho tudo no caminhão. O policial mais velho soltou uma risada curta.
Nunca vi isso. Caminhoneiro virando pai de uma hora para outra. Eu também não. Mas a vida é isso, né? A gente não escolhe quando as coisas acontecem. Joana se levantou, colocando a mão no meu ombro. O senhor é um homem bom, Antônio. Mas saiba, isso vai mudar sua vida. Completamente. Para sempre. Olhei para as meninas. Laura sorria, os olhos ainda molhados, mas cheios de algo que eu não via antes. Esperança de verdade. Beatriz pulava, agarrada na minha perna. Já mudou. Passamos o resto do dia na sede do Conselho Tutelar. Papelada, entrevistas, perguntas, mais papelada. Médicos examinaram as meninas, tiraram fotos das marcas, das cicatrizes. Cada marca era uma facada no meu peito. Laura contou tudo. Beatriz também, com a voz fina e quebrada. E cada palavra confirmava o que eu já sabia. Aquelas meninas tinham sido torturadas, não com violência explícita, mas com algo pior. Com indiferença, com frieza, com a crueldade silenciosa de quem transforma a criança em ferramenta. No final da tarde, o juiz autorizou a guarda provisória. 30 dias renováveis enquanto o processo corria. Eu tinha que alugar uma casa em até uma semana. Tinha que matricular as meninas na escola. Tinha que me apresentar para o conselho a cada 15 dias. Saímos de lá quando o sol já estava se pondo. Laura segurava minha mão direita, Beatriz à esquerda. Andamos até o caminhão em silêncio. Quando chegamos, Laura olhou para cima, para o céu que começava a estrelar. Antônio? Sim? Obrigada. Não precisa agradecer. Precisa. Porque você não tinha que fazer nada e fez tudo. Abracei as duas ali na beira da estrada, com o Scania roncando baixinho ao fundo, o cheiro de diesel misturado com o cheiro de terra molhada. E pela primeira vez em 2 anos, eu senti que Maria estava ali. Não como fantasma, não como lembrança dolorosa, mas como presença, como aprovação. Como se ela tivesse segurado minha mão e sussurrado: "Você conseguiu, amor. Você acordou." Continua no capítulo 7. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 7. Reconstruindo o que se quebrou. A primeira semana foi a mais difícil. Encontrar casa para alugar numa cidade que eu mal conhecia não era simples. Passei 3 dias rodando por Guaraí, Alvorada, até Colinas do Tocantins, procurando algo que coubesse no bolso e que fosse decente para as meninas. A maioria dos lugares era caro demais ou caindo aos pedaços. Alguns donos olhavam para mim, um caminhoneiro de barba grande com 2 crianças que não eram minhas, com desconfiança. "É para quanto tempo?" perguntavam. "Não sei, alguns meses, talvez mais." "E as crianças, são suas?" "São agora." A resposta confundia e eu não tinha paciência para explicar. Até que encontrei Dona Marlene. Ela era uma senhora de uns 70 anos, viúva, dona de 3 casinhas simples nos fundos de um terreno grande em Colinas. Uma estava vaga, 2 quartos, sala pequena, cozinha, banheiro, piso de cerâmica rachado, parede precisando pintura, mas limpa. Tinha quintal com uma mangueira velha e um varal. "Quanto é?" perguntei. 400 por mês, água e luz por fora. Era caro para o que era, mas eu não tinha opção. Fechado. Ela olhou para as meninas que tinham ficado na porta, quietas, observando tudo com aquele olhar de quem não acredita em nada. "Essas são as meninas?" "São. Vi no jornal a história da madrasta." Meu corpo inteiro ficou tenso. "E?" Ela sorriu, um sorriso cansado, mas gentil. "E nada. Só acho que o senhor fez a coisa certa. Deus abençoe." Assinei o contrato ali mesmo. Paguei o primeiro mês adiantado. Dona Marlene me deu a chave e disse: "Qualquer coisa eu moro ali na frente, pode bater na porta." "Obrigado." Entramos na casa. Não tinha móvel. Nada. Só paredes vazias e o cheiro de mofo. Laura e Beatriz ficaram paradas no meio da sala, olhando ao redor sem saber o que fazer. "É aqui?" Beatriz perguntou, a voz pequena. É nossa?" "É."
Ela deu 2 passos pisando devagar, como se o chão fosse desabar. Depois correu até o quartinho dos fundos, abriu a janela, olhou para o quintal. Tem árvore! Ela gritou apontando para a mangueira. Laura, tem árvore! Laura entrou no outro quarto. Ficou ali parada, olhando para a janela, para os raios de sol que entravam e iluminavam o piso velho. É de verdade? Ela perguntou, a voz embargada. É. A gente pode ficar? Pode, enquanto for preciso. Ela se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca tive quarto. A gente sempre dormiu num colchão no chão, no canto da lavanderia, junto com as ferramentas e os baldes. Senti a garganta fechar. Agora vocês têm. Ela desabou, sentou no chão e chorou. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de exaustão, de quem carregou peso demais por tempo demais e finalmente pode soltar. Beatriz veio correndo e abraçou a irmã. As duas ficaram ali, no chão vazio do quarto vazio, chorando juntas. Eu saí da casa, sentei no degrau da porta, acendi um cigarro e olhei para o céu. Maria, eu consegui. Não sei como, mas consegui. Nos dias seguintes, mobiliei a casa aos poucos. Comprei 2 camas de solteiro num brechó. Nada bonito, mas firme. Colchões novos, porque isso eu fazia questão. Comprei lençol, travesseiro, coberta. Comprei uma mesa pequena para a cozinha, 4 cadeiras, um fogão usado, mas funcionando. Geladeira velha que fazia barulho, mas gelava. Cada coisa que eu trazia, as meninas olhavam como se fosse tesouro. Isso é pra gente? Beatriz perguntava sempre. Pra vocês. Mas e se a gente quebrar? Aí a gente conserta, ou compra outro. Ela não entendia. Estava acostumada a ser punida por tudo. A viver com medo de errar. Laura ajudava a organizar. Arrumava a cozinha, dobrava a roupa, varria o chão. Eu tentava dizer que ela não precisava, que ela era criança, que podia descansar, mas ela não sabia como. Eu preciso fazer alguma coisa, ela dizia. Senão eu me sinto estranha. Estranha como? Como se eu não merecesse estar aqui sem trabalhar. Aquilo me destruiu, porque eu entendia. Era o que Iracema tinha feito, transformar o existir delas em dívida. Laura, olha para mim. Ela levantou os olhos. Você não precisa trabalhar para merecer um lar. Você merece só por existir. Entendeu? Ela balançou a cabeça, mas os olhos mostravam que não acreditava. Ia levar tempo, talvez anos, mas eu tinha paciência. A escola foi outro desafio. Fui na Secretaria de Educação com os documentos que o Conselho Tutelar tinha conseguido recuperar. Certidão de nascimento, cartão de vacina, atrasadíssimo, nada mais. As meninas nunca tinham pisado numa escola. A atendente franziu a testa. Nunca estudaram? Não. Nem alfabetização? Não. Ela olhou para as meninas que estavam sentadas no banco, quietas, assustadas. A Laura tem 10 anos. Ela devia estar no 5º ano. A Beatriz tem 7, 2º ano. Eu sei, mas elas não sabem ler. A mulher suspirou, digitando algo no computador. Vou ter que encaixar elas numa turma de reforço. E já infantil. É para crianças com defasagem de aprendizado. Tudo bem, qualquer coisa. Só quero que elas estudem. Consegui a matrícula para a semana seguinte. Comprei mochila, caderno, lápis, borracha. Quando mostrei para as meninas, Beatriz abraçou a mochila como se fosse boneca. É minha? Sua. De verdade? De verdade. Laura pegou o caderno, passou a mão na capa lisa, cheirou o papel novo. Eu vou aprender a ler? Vai. E escrever. E escrever. E contar. Tudo. Tudo que você quiser. Ela sorriu, mas era um sorriso misturado com medo. E se eu não conseguir? E se eu for burra? Me abaixei na frente dela. Você não é burra. Você é inteligente. Você cuidou da sua irmã sozinha. Você sobreviveu. Isso é inteligência. Agora você vai aprender outras coisas e eu vou estar aqui ajudando. Você promete? Prometo. O primeiro dia de aula foi difícil. Acordei as meninas cedo.
Tinha preparado café, pão com manteiga, suco. Elas comeram devagar, nervosas. Beatriz não conseguiu terminar. "Tô com medo", ela disse. "Medo de quê?" "Das outras crianças, e se elas rirem de mim?" Laura segurou a mão da irmã. "Eu não vou deixar ninguém rir de você. Mas e se você não estiver na minha sala? Aí você me chama, eu vou lá." Sorriso para ela, ajeitei a mochila nas costas pequenas e fomos andando até a escola. Ficava a uns 15 minutos a pé. O sol já estava quente, mas o vento ajudava. A escola era simples. Portão azul, paredes amarelas descascando, pátio de cimento com algumas árvores. Tinha criança correndo, gritando, brincando. Vida, barulho, normalidade. Laura e Beatriz pararam na porta. "Eu não sei se consigo." Laura sussurrou. Me abaixei. "Vocês conseguem. E se não conseguirem hoje, tentam amanhã. E no outro dia. Até conseguir. E se a gente quiser desistir? Aí a gente conversa. Mas não desiste antes de tentar." Ela respirou fundo. Pegou a mão de Beatriz e entraram. Fiquei ali, do outro lado do portão, vendo elas sumirem no corredor. Senti um aperto no peito. Não de medo, de orgulho. Quando voltei para a casa vazia, sentei na mesa da cozinha e olhei ao redor. A casa ainda cheirava a tinta nova. Eu tinha pintado as paredes no fim de semana. Ainda tinha caixa por abrir, ainda tinha coisa por arrumar, mas tinha vida. Tinha cheiro de café, tinha mochila pendurada na cadeira, tinha desenho grudado na geladeira. Beatriz tinha desenhado uma casa com 3 pessoas na frente, legendas tortas. Eu, Laura, Antônio. Peguei o celular. Tinha mensagem de Joana, do Conselho Tutelar. "Como foram as meninas na escola?" Respondi. "Nervosas, mas foram. Acho que vai dar certo. Você está indo bem, Antônio. Melhor do que muita gente esperava. Tô fazendo o que posso. É mais do que isso. Você está sendo pai." A palavra me acertou. Pai. Eu nunca tinha sido chamado assim. Nunca tinha pensado em ser. Maria e eu tínhamos desistido da ideia fazia tempo. A dor de não conseguir ter filhos tinha criado uma ferida que a gente preferia não tocar. E agora, de repente, eu era. Não por sangue, não por papel, mas por escolha. Quando fui buscar as meninas no fim do dia, elas saíram correndo. "Antônio, Antônio!" Beatriz gritava, pulando. "E aí, como foi?" "Eu aprendi a letra A e a professora disse que eu fui bem. E eu fiz amiga, a Júlia, ela é legal." Olhei para Laura. Ela vinha mais devagar, mas estava sorrindo. "E você?" "Foi bom, estranho, mas bom." "Estranho como?" "Todo mundo é legal, ninguém grita, ninguém bate." A professora perguntou se eu estava bem, se eu precisava de ajuda. Eu não sabia o que responder. Respondeu o quê? Que eu estava bem, mas acho que ela não acreditou. Ela disse que se eu quiser conversar, ela está lá. Isso é bom. É? É. Significa que ela se importa. Laura pensou nisso enquanto andávamos de volta para casa. "Antônio, sim, você acha que a gente vai ficar com você para sempre?" A pergunta veio de surpresa. "Não sei, Laura. Depende do juiz, do processo, de muita coisa." "Mas você quer?" Parei de andar. Olhei para ela, para os olhos velhos demais, para o rosto magro, para a força que ela não devia precisar ter. "Quero, muito." "Mesmo? Mesmo?" Ela sorriu. E naquele sorriso tinha uma coisa rara, preciosa, esperança. Naquela noite, depois de jantar, depois de ajudar com o dever de casa, depois de colocar as meninas para dormir, sentei no degrau da porta e olhei para o céu. A estrada não me chamava mais. Pela primeira vez em 2 anos, eu não sentia vontade de fugir. Porque eu tinha encontrado o que estava procurando sem saber. Um motivo para ficar. Continua no capítulo 8. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 8. O caminho que renasce. 3 meses se passaram como um sopro e como uma eternidade ao mesmo tempo. A rotina tinha se instalado na nossa vida.
Acordar às 6, preparar café, acordar as meninas, tomar café juntos, algo que no começo era silencioso e estranho, mas que aos poucos foi ganhando conversa, risada, vida. Levar elas para a escola, voltar para casa, fazer o básico, limpar, cozinhar, consertar o que quebrava. Buscar elas no fim da tarde, ouvir sobre o dia, sobre as professoras, sobre os amigos que iam surgindo devagar. Beatriz tinha se adaptado rápido. Era incrível ver como ela florescia. A menina assustada, magra, que mal falava, agora corria pelo quintal, subia na mangueira, cantava músicas que aprendia na escola, tinha engordado alguns quilos, o rosto tinha ganhado cor, os olhos brilhavam. Ela ria, ria alto, sem medo. Laura era mais difícil. Ela carregava cicatrizes mais fundas. Não as do corpo, essas estavam sarando, mas as da alma. Ela ainda acordava de madrugada, suando, chorando baixinho. Ainda ficava tensa quando ouvia barulho de carro na rua. Ainda perguntava, toda semana, se Iracema podia vir buscar elas. Não pode, eu repetia toda vez. Ela perdeu a guarda, ela não pode chegar perto de vocês. Mas e se ela tentar? Aí eu não deixo. E se você não conseguir impedir? Vou conseguir. Mas eu via nos olhos dela que a confiança era frágil, que o medo era maior que a lógica. A psicóloga que o conselho tinha indicado, doutora Cláudia, uma mulher calma, de voz suave, me explicou. Ela viveu anos em alerta constante. O cérebro dela aprendeu que segurança é ilusão. Vai levar tempo para reprogramar isso. Paciência, rotina e presença. É o que ela precisa. E era isso que eu dava, todos os dias, sem falhar. O processo judicial avançava devagar, como toda burocracia. Iracema tinha arrumado advogado, pago com a pensão que ela ainda recebia ironicamente. Ela contestava tudo, dizia que as meninas mentiam, que eu tinha manipulado elas, que ela era uma mãe dedicada injustiçada. Nas audiências, ela chorava, fazia papel de vítima, dizia que amava as meninas, que só queria o melhor para elas. Mas as provas não mentiam. Os laudos médicos, as fotos das cicatrizes, os depoimentos das meninas, gravados em câmara protegida com a presença da psicóloga. O testemunho de Dona Célia, que finalmente teve coragem de falar. O meu relato detalhado de tudo que eu tinha visto. O promotor era firme. Ele olhou para Iracema durante a audiência e disse: "A senhora transformou 2 crianças em mão de obra escrava. A senhora privou elas de educação, de infância, de dignidade. Isso não é amor, isso não é cuidado, isso é crime." Iracema ficou vermelha, gritou, chamou todo mundo de mentiroso. Foi retirada da sala. No final de novembro, saiu a sentença. Destituição definitiva do poder familiar. Iracema estava proibida de se aproximar das meninas. A pensão seria transferida para uma conta que eu administraria em nome delas, até completarem 18 anos. E a guarda definitiva foi concedida a mim. Quando Joana me ligou com a notícia, eu estava na cozinha fritando ovo para o almoço. Quase deixei a frigideira cair. Sério? Sério, Antônio. Você é oficialmente o responsável legal delas. Parabéns. Desliguei o telefone, desliguei o fogo. Sentei na cadeira e fiquei ali, parado, processando. Eu era pai, de verdade. Contei para as meninas naquela noite. Elas tinham acabado de jantar. Beatriz desenhava na mesa. Laura lia um livrinho que a professora tinha emprestado. Ela já conseguia ler frases inteiras, algo que me enchia de orgulho toda vez que via. Meninas, preciso falar uma coisa. Elas levantaram os olhos, curiosas. O juiz decidiu. A guarda é definitiva agora. Vocês vão ficar comigo. Para sempre, se vocês quiserem. Silêncio. Beatriz largou o lápis devagar. Para sempre? Para sempre. Tipo, filho? A palavra me pegou de surpresa. Mas era exatamente isso. Tipo, filho. Ela pulou da cadeira e veio correndo, me abraçando com força. Eu quero ficar.
Laura não se mexeu. Ela ficou sentada, olhando para a mesa, as mãos tremendo. Laura! Ela levantou o rosto. Estava chorando. Você promete que não vai mudar de ideia? Prometo. Promete que não vai cansar da gente? Prometo. Promete que não vai nos deixar? Me levantei, me ajoelhei na frente dela, segurei o rosto dela entre as mãos. Laura, eu te prometo. Eu prometo com tudo que eu sou. Vocês são minhas filhas agora. E nada, nada no mundo vai mudar isso. Ela desabou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Um choro que saía de um lugar tão fundo que parecia não ter fim. Abracei as duas. Elas se agarraram em mim como se fossem se afogar se soltassem. E eu segurei firme, porque era isso que elas precisavam. Alguém que segurava e não soltava. Dezembro chegou quente e cheio. As meninas tinham férias escolares. Pensei em viajar, mostrar algum lugar para elas, mas percebi que o que elas queriam mesmo era ficar em casa. Construir memórias boas naquele lugar que agora era delas. Então foi o que fizemos. Pintamos o quarto das meninas juntos. Elas escolheram a cor, um azul claro que Beatriz disse que parecia céu. Desenhamos nuvens na parede com tinta branca. Ficou torto, irregular, imperfeito, mas era nosso. Plantamos uma horta no quintal. Tomate, alface, coentro. Laura ficou responsável por regar todo dia. Ela levava a tarefa a sério, como levava tudo. Compramos uma bola e passamos tardes inteiras chutando no quintal. Eu nunca fui bom de futebol, mas não importava. O que importava era o riso de Beatriz cada vez que ela fazia gol e o sorriso tímido de Laura quando acertava a trave. Dona Marlene, a proprietária, virou presença constante. Ela trazia bolo, ensinava as meninas a fazer crochê, contava histórias da juventude. Virou algo como uma avó postiça e as meninas amavam. Dona Célia também visitava, sempre trazendo alguma coisa. Fruta, doce, roupa que a neta tinha deixado. Ela olhava para as meninas com os olhos marejados. Eu sabia que você ia conseguir, ela me disse uma vez. Deus escolhe as pessoas certas. Eu não sabia se acreditava em Deus, mas acreditava que algo maior tinha me colocado naquela estrada naquele dia. Algo que tinha nome de Maria. Na véspera do Natal, as meninas me perguntaram se a gente ia fazer festa. Vocês querem? Beatriz pulou. Quero, com árvore e luzes e presentes. Laura era mais contida, mas eu via o brilho no olho. A gente nunca teve Natal de verdade. Aquilo me acertou. Então vamos ter. Comprei uma árvore pequena, artificial, barata, mas bonita. Comprei luzinhas coloridas, bolas de enfeite, uma estrela para colocar no topo. As meninas enfeitaram com um cuidado reverente, como se fosse coisa sagrada. Cozinhei. Não era nada elaborado. Arroz, feijão, frango assado, farofa, salada, pudim de caixa, mas tinha sido feito com carinho. Convidei Dona Marlene e Dona Célia. Elas vieram trazendo rabanada e vinho. Sentamos na mesinha da cozinha, apertados, mas felizes. Beatriz não parava de falar, contando tudo o que tinha acontecido na escola, os amigos, as brincadeiras. Laura comia devagar, sorrindo, solta de um jeito que eu nunca tinha visto. Depois da janta, dei os presentes. Para Beatriz, uma boneca. Ela abraçou a boneca e chorou de alegria. Para Laura, um livro, O Pequeno Príncipe. Ela olhou a capa, passou a mão nas letras douradas e sussurrou: Obrigada, pai. Pai. Ela tinha me chamado de pai. Foi a primeira vez. Senti o peito apertar, os olhos arderem. Não consegui falar nada. Só abracei ela e agradeci em silêncio. Depois que as visitas foram embora e as meninas dormiram, exaustas, felizes, seguras, sentei no degrau da porta, como sempre fazia. O céu estava cheio de estrelas. O vento trazia cheiro de chuva que ainda não tinha caído. O silêncio era bom. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Peguei o celular, abri a galeria de fotos. Tinha uma foto de Maria tirada anos atrás, na varanda da nossa casa velha.
Ela sorria, o cabelo preso num rabo de cavalo, os olhos brilhando. Consegui, amor, eu disse em voz alta, sabendo que ela não ia responder, mas sentindo que de algum jeito ela escutava. Consegui voltar a viver. O vento balançou as folhas da mangueira e por um segundo eu jurei que ouvi a voz dela, suave, carinhosa. Eu sempre soube que você ia conseguir. Janeiro trouxe chuva e recomeço. As meninas voltaram para a escola. Eu voltei a pegar frete, mas agora era diferente. Só aceitava viagem curta, coisa que dava para ir e voltar no mesmo dia, ou no máximo pernoitar uma vez. Nada de semana na estrada. Nada de sumir, porque eu tinha para quem voltar. Toda noite, quando eu chegava em casa, elas estavam lá, esperando, com dever de casa para mostrar, com história para contar, com abraço guardado. Laura tinha começado a me chamar de pai regularmente. Beatriz chamava de paizão, com aquele jeito espalhafatoso que era só dela. A casa tinha barulho, tinha briga boba. Tinha a porta batendo, tinha risada, tinha choro, tinha vida. E eu, que tinha passado 2 anos morto por dentro, finalmente estava vivo de novo. Numa tarde de fevereiro, Laura me chamou no quarto. Pai, posso te mostrar uma coisa? Claro. Ela pegou o caderno, abriu numa página e mostrou. Era uma redação. O tema era Minha Família. Ela tinha escrito: Minha família é pequena, mas é feliz. Tem eu, minha irmã Beatriz e meu pai Antônio. Ele não é meu pai de sangue, mas é meu pai de coração. Ele nos salvou quando a gente estava sofrendo. Ele nos deu casa, comida, escola, carinho. Ele nos ensinou que a gente merece ser amada. Eu amo minha família. Embaixo, ela tinha desenhado 3 pessoas de mãos dadas, sorrindo. Não consegui segurar. Chorei ali, na frente dela, sem vergonha. Tá bonito? Ela perguntou preocupada. Tá perfeito. Ela sorriu, orgulhosa. A professora disse que é o melhor da turma. Não tenho dúvida. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, fui até o Scania que estava estacionado no quintal. Passei a mão no capô. O metal estava frio, o motor silencioso. O caminhão tinha sido minha vida inteira, minha fuga, minha solidão, minha penitência. Mas agora, ele era só ferramenta de trabalho. Não era mais refúgio, porque eu tinha encontrado o meu refúgio. Dentro de uma casa simples, com paredes pintadas de azul claro, com nuvens tortas desenhadas, com risada de criança ecoando pelos cômodos. A estrada continuava lá, quilômetros e quilômetros de asfalto se perdendo no horizonte. Mas ela não me chamava mais, porque eu tinha aprendido que alguns caminhos a gente não percorre fugindo, a gente percorre voltando, voltando para casa, voltando para a vida, voltando para si mesmo. Fim. Epílogo. 5 anos depois, numa manhã de setembro, Laura completou 15 anos. Acordei cedo, fiz bolo, enfeitei a casa. Beatriz ajudou, empolgada, colando balões tortos na parede. Quando Laura acordou e viu tudo, ela chorou. Mas era choro bom. Obrigada, pai. Sempre filha. Ela tinha crescido. Estava quase da minha altura. Continuava séria, responsável demais para a idade, mas agora também sorria. Tinha amigas, tinha sonhos. Queria ser professora como Maria. Beatriz tinha 12, era elétrica, falante, cheia de vida. Queria ser veterinária. Já tinha adotado 3 cachorros de rua que eu não tive coragem de recusar. O caminhão eu tinha vendido no ano anterior. Abri uma pequena oficina mecânica na cidade. Dava para viver, dava para estar presente. Dona Marlene continuava sendo a avó que elas nunca tiveram. Dona Célia visitava toda semana. A casa estava cheia, de gente, de barulho, de amor. E toda noite, antes de dormir, eu olhava para a foto de Maria no criado mudo e sussurrava: obrigado por não me deixar desistir. Porque foi ela que me salvou, não só quando estava viva, mas principalmente depois. Quando me ensinou, mesmo em silêncio, que a vida sempre oferece uma segunda chance, que às vezes a gente encontra família onde menos espera, e que o amor
O amor de verdade não se perde. Ele só muda de forma e continua, sempre continua. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário. Diga de qual cidade você está lendo. E lembre-se, o mundo muda quando a gente para de passar reto.